Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de Anatomia e Fisiologia 2. Eu sou a professora Shirley Barros, tecnóloga em Radiologia, com especialização do ensino superior. Então, vamos lá, vamos aprender um pouquinho. Essa é a nossa aula de revisão PV2, tá? E aí, como é revisão, a gente vai pegar alguns tópicos mais importantes. Não dá para fazer uma revisão toda, vou fazer toda a matéria, não dá. Nós vamos pegar os tópicos principais e esses tópicos que vão estar lá, né, distribuídos na tua prova. Claro que na sua prova vai estar de forma contextualizada, mas o direcionamento é esse, tá? Então, nós vamos ver aqui o tópico 2, né, do sistema nervoso, onde fala da função do sistema nervoso, tá? Então, ele fala resumidamente, né, que pode-se afirmar que o sistema nervoso, ele realiza as 3 funções básicas, que são muito importantes para a gente. A primeira função é sensitiva, né, em que os nervos sensitivos, eles recebem as informações do meio externo ou interno do corpo e as conduzem para o sistema nervoso central, tá? A segunda, a gente pode dizer que ela é uma função integradora, em que o sistema nervoso central, ele processará e interpretará essas informações, para em seguida, né, elaborar uma resposta e devolver, tá? E nós temos os terceiro, que é os motores, né? A gente fala os nervos motores, eles vão conduzir essa resposta aos músculos esqueléticos, para não colocar, né? Aí a gente pode dizer, é uma ideia só esse exemplo, para não colocar as ostras na boca. É alguém que já teve uma experiência, né, com a ostra e passou mal, e aí para não colocar a ostra na boca. Então, esse motor, né, a gente pode dizer, essa parte que são os nervos motores, eles são a resposta, né, da contração muscular, quando a gente vai tentar, né, ter uma experiência que tivemos que não foi boa, o que vai fazer? O nosso organismo vai tentar nos paralisar. Então, essa parte, ela é a parte motora, tá? Então, os neurônios, eles podem ser classificados em 3, vamos ver, né? Nós temos os neurônios, que a gente pode dizer os aferentes ou sensitivos, né? Que são aqueles que transmitem esses impulsos vindo da periferia para a parte central do sistema nervoso. E nós temos aí, deixa eu passar, os interferônios, interneurônios, né, ou neurônios de associação. Eles fazem essa conexão entre os neurônios da parte central nervoso, ou seja, ele liga um neurônio ao outro, tá? A gente tem também dentro desse sistema nervoso, que a gente acha que é importante, que é o sistema autônomo, que está lá no capítulo 3.2. E assim ele vai dizer que assim como a divisão somática do sistema nervoso, a divisão autônoma do sistema nervoso, o SNA, ele funciona aí como um arco reflexo, né? Então, esse arco reflexo, ele faz parte do sistema nervoso autônomo, tá? Então, estruturalmente, a gente diz que é formada por neurônios sensitivo-autônomos, né? E centros integradores, na parte central aí desse sistema nervoso, né? Então, os neurônios motores autônomos é a divisão entérica do próprio sistema que a gente diz sistema nervoso. Então, de modo geral, esse sistema ele não é controlado conscientemente, ele é inconsciente, tá? Então, a gente vai aí dividir esse sistema autônomo. A gente vai dizer que ele tem 2 partes, ele tem a parte que é a parte simpática e a parte que é parasimpática. E aí a gente conversou, né? Lembra? Nós conversamos e nós falamos sobre a parte simpática, onde essa simpática te dá a sensação de adrenalina, te dá a sensação de impulso, então ela aumenta as tuas reações, elas são imediatas, né? Elas te dão euforia.
Então, isso tudo está relacionado a esse sistema autônomo simpático. Ele não é voluntário, ele é de forma involuntária. Então, você faz muitas vezes até imperceptível. Então, ele está ligado aí à simpática, à adrenalina, né? A euforia, as sensações rápidas. Então, essa é a parte simpática do sistema autônomo. Mas nós também temos a parte que nós podemos dizer de parasimpático. Então, quando nós falamos parasimpático, é aquilo que te paralisa, é aquilo que vai te deixar um pouco mais lento, um pouco mais pensativo, é aquilo que te freia, né? Dentro das tuas emoções. Então, tem pessoas que, dentre uma emoção de olhar um penhasco abaixo, ela vai ter a sensação de paralisar. Outras vão ter a emoção de se jogar. Então, essas emoções é que está ligada diretamente a esse sistema que a gente pode dizer de sistema autônomo, né? Que é o simpático e o parasimpático. Simpático, adrenalina, emoções, agitações, né? A sensação do prazer, do quero mais. E o parasimpático é aquele que te dá mais a freada, né? Uma paralisada, tá bom? Então, vamos lá. Então, com as fibras saindo da medula espinhal, nas regiões torácicas e lombares, parasimpático saindo do tronco encefálico e da parte, né, sacral da medula espinhal. Então, é mais a localização de onde eles estão. Eles inervam todos esses órgãos de maneira antagônica, ou seja, contrária, uns vão, outros voltam, né? Quando a parte simpática, ela estimula um determinado órgão e o parasimpático, ele inibe e vice-versa. É aquilo que eu falei. O simpático, ele vai dar adrenalina, ele vai dar impulso, né? E o parasimpático, ele vai dar uma desenfreada, vai fazer paralisar, tá bom? Essas duas partes do sistema nervoso autônomo, nós podemos dizer que são formadas aí por diversos gânglios, né? Situado fora do sistema nervoso central, né? No longo aí da coluna vertebral, aí próximo dos órgãos que a gente pode dizer dos órgãos interiores e intervalados, tá? Nós vamos agora para um outro sistema que é importante e vai estar lá na nossa provinha, né, que é o sistema endócrino. E aí nós temos o tópico 2, e a gente precisa pelo menos saber, no mínimo, né, as principais glândulas que compõem aí o nosso sistema endócrino. Então, nós temos de princípio principal as principais glândulas como a tireoide, a hipófise, o pâncreas, né, as suprarrenais, o timo, glândulas pineais e as gonadais, né, que nós chamamos de gônadas. Essas são as principais glândulas que vão levar ao desenvolvimento, a essa circulação aí de hormônio no nosso corpo, tá? Então, nós temos aí o pâncreas. O pâncreas, prof, ele faz parte só do sistema endócrino e nós lembramos, ele não faz parte só apenas do sistema endócrino, mas também do sistema digestório. Mas lá no sistema digestório, ele é uma glândula acessória, né, onde ele vai produzir o suco pancreático e o suco pancreático vai agir lá no processo de degradação dos alimentos. Porém, aqui na parte do endócrino, ele é parte direta, né? Ele trabalha diretamente no sistema endócrino, produzindo, né, hormônios. Então, ele lança esse produto secretado, né, nas ilotas pancreáticas, né? A gente pode dizer que produtos são esses? São as insulinas, são o glucagon, né? E ele lança isso direto na corrente sanguínea do indivíduo, tá? Então, a insulina ela vai regular o metabolismo de carboidratos, proteínas, gorduras e age na queima de glicose, direto no sangue. E também vai controlar essa produção de glicogênio no fígado, tá? Então, para manter essa taxa de glicose em níveis normais, o pâncreas ele diminui a secreção de insulina, quando no nível de glicose, né? E no sangue, quando está baixo, né? E vice-versa. Então, ele faz esse controle de elevação quando precisa, tá? Então, nós vamos agora para o tópico 3, ainda dentro desses principais hormônios, tá bom? Aí a gente tem que na maioria dos hormônios, né, eles são proteínas, exceto as que são produzidas pelos córtex das suprarrenais e pelas glândulas sexuais.
Claro, quando nós falamos de glândulas sexuais, nós temos que lembrar que nas meninas nós temos os ovários, né, como glândulas aí produtora de hormônio. E nos homens, nós temos aí o testículo produzindo hormônio, né, diretamente, tá? Então, eles são esteroides formados pelo colesterol. A secreção do hormônio pode ser controlada por 3 mecanismos, que a gente pode dizer, tá? A gente tem a retroalimentação negativa, que aí são formados por colesterol, a secreção de hormônios. Vamos lá passando. As informações sobre os hormônios do plasma, que realimenta a glândula produtora desse hormônio. Nós temos os gonadotróficos, desculpa. Ele atua nesse desenvolvimento das glândulas e nos órgãos sexuais, interferindo aí diretamente na menstruação e na ovulação e na gravidez, tá? Os 2 hormônios, a gente pode dizer, que são os folículo estimulante, o FSH, que age sobre a maturação do espermatozoide nos homens e dos folículos ovarianos na mulher. Então, ele vai ter essas 2 funções e agir diretamente, tá? O luteinizantes, que é o LH, que provoca a ovulação e a formação do corpo amarelo nas mulheres e estimula a secreção de hormônios sexuais em ambos os sexos, tá? A gente tem também como um principal hormônio a prolactina ou o lactogênio. Nos homens ele não tem, ele tem função desconhecida, né? Mas nas mulheres ele é extremamente importante, porque ele mantém o corpo amarelo, né, na sua produção de hormônio, que a gente pode dizer, e atua no desenvolvimento das mamas, e aí interfere diretamente na produção de leite, né, do leite materno para as mulheres. A prolactina, ela também vai influenciar na produção do leite, mas não é responsável pela injeção desse leite da mama, só pela produção, não pela liberação, tá? Nós temos também um outro que é chamado de antidiurético ou antiadiuretina, né? Que são altas doses de hormônio que provocam a contração muscular, né, dos vasos sanguíneos, até mesmo diminuindo o seu calibre. Aí nós temos um outro hormônio que é muito importante, que é a ocitocina. Ela vai, nas mulheres especificamente, estimular o tônus muscular liso, né? Principalmente do útero, no trabalho de parto. Então, ele vai estimular essa contração uterina, hoje utilizado muito como injeção, estimulando aí os partos naturais. Nós temos, continuando o antidiurético, a diuretina, né? Consequentemente, ela aumenta aí a pressão arterial, por isso também chamado de hormônio vasopressina, tá? Após a gravidez, ajuda a diminuir a perda do sangue e no retorno do útero ao tamanho normal. Estimula também o reflexo da injeção, tá? E o fluxo de leite materno. Então, a gente tem aí um outro sistema, onde a gente pode falar, vai também estar dentro. Considerações gerais do tópico, né, sistema urinário. Então, esse sistema urinário, quando a gente pode falar dele, o sistema urinário, ele é formado por 2 rins, 2 ureteres, uma bexiga urinária e uma uretra. E a gente fala, a produção da urina, ela acontece nos rins, né? Ela acontece lá, essa urina, ela é encaminhada para a pelve renal, né? E aí ela é encaminhada através dos ureteres para a bexiga, onde a bexiga ela vai ter a função de armazenar e liberar essa urina para o meio, através da uretra. Então tem todo um percurso aí que a gente pode dizer, tá? Então a função dos rins, filtrar, remover, né, as impurezas do sangue, elaborando a urina. Ele também regula o equilíbrio do ácido básico e o equilíbrio hidroeletrolítico, né, desse sistema, tá? Além dela produzir a urina, o sistema ainda é responsável por condução e armazenamento.
condução, armazenamento e liberação dessa substância. Os rins, eles têm formato de grãos, eu não posso esquecer, e se localizam-se na cavidade abdominal, mas são retroperitoneais, sendo o rim direito ligeiramente mais baixo que o rim esquerdo, tá? Em função lá do nosso fígado. Encontra-se lateralmente na coluna vertebral, aproximadamente lá em T12 e L3, né? Os rins, eles também fazem um trabalho do sistema urinário, tá? Eles fazem um trabalho que a gente pode dizer que é trabalho vital, né? E as outras partes do sistema, tá bom? São essencialmente, né, pelas vias de passagem de local e armazenamento temporário, porque não ficamos para a vida inteira com a urina dentro da gente, então, por isso que nós falamos que ele é temporário. O rim ajuda a manter a homeostasia de todo o corpo, executando as seguintes funções. Vamos lá. A função do rim que ele tem, regular nível de íons no sangue. Ele tem também regulação do volume de pressão sanguíneo, tá? Regulação de pH sanguíneo, produção de hormônio, né? Excreção de resíduos, tudo isso que os nossos rins, eles têm a função de trabalhar. Os rins, ele constitui dois órgãos que a gente pode dizer que são órgãos fasiolinformes, tá? Eles situam-se ambos ao lado da coluna, a gente pode dizer, entre o peritônio, parede, né, peritoneal, posterior à cavidade abdominal, ao nível de T12 e até o nível da terceira vértebra lombar. Aí a gente já falou que o rim direito ele fica mais baixo que o rim esquerdo, né? Aí dentro dessa margem medial a gente tem uma indentação chamada de ilho renal, né? Na qual o ureter deixa os rins. Os vasos sanguíneos e artérias, bem como os nervos, também chegam aos rins, tá? Ao redor de cada rim, a gente encontra uma fina camada, que a gente pode chamar de cúpula renal, tá? O soluto característico normalmente presente na urina, ele inclui, lembre-se, a urina, ela é um reservatório temporário, né? Armazena essa urina temporariamente, ele é temporário. Aí ele tem uma característica, a urina tem a característica, tem ácido úrico, os íons, sódio, cloreto, magnésio, sulfato, fosfato e até mesmo cálcio, tá? Vamos lá para um outro tema que também vai estar na nossa prova, que é o tópico 2 do sistema reprodutor masculino. Isso lá do tópicos especiais e genitais, tá? A gente tem os órgãos do sistema genital masculino, que inclui testículo, um sistema de ductos, que a gente pode dizer que são os epidídimos, ductus deferente, ductus ejaculatório e a famosa uretra, né? Os testículos, eles produzem esses espermatozoides e também secretam hormônios. Nós já até falamos lá no coisa do hormônios, né? Na página do hormônios. Então, a função que a gente tem desse sistema genital masculino, o que é? As glândulas sexuais acessórias, que elas vão secretar a maior parte, né, da porção líquida, que são os sêmens. O pênis, que contém a uretra, uma passagem para ejaculação, sêmen e excreção da urina. Então, o pênis, ele tem duas funções, aí no caso, desculpa, a uretra tem duas funções, que é ejacular, né, o espermatozoide e também liberar a urina, né? Vai ser passagem da urina, tá? A gente tem dentro aí também desses tópicos especiais o tópico 2.1, os órgãos que a gente pode dizer pênis, saco escrotal, testículos e ductos, tá? Esse saco escrotal é uma estrutura que contém testículo e consiste em pele solta e tela subcutânea adjacente. Então, quando nós falamos, né, de estruturas acessórias, essa bolsa escrotal ela acaba sendo uma estrutura acessória, igual às mamas, né? Então, nas mulheres, a gente tem um acessório que é as mamas, fazendo parte, né, do nosso sistema, né, aí, que a gente fala do nosso sistema sexual. E os homens, a bolsa escrotal, tá? Ela está pendurada na raiz, né, na parte anexa do pênis, extremamente o escroto, parece uma bolsa de pele pigmentada.
né, provida por pelos, onde alojam, a gente pode dizer que alojam os testículos. Então, a gente tem aí. Aí dentro do sistema, a gente tem desses tópicos genitais, que é genitais masculino e feminino, a gente tem o sistema, o tópico 3, sistema reprodutor feminino. Ele é denominado, né, de sistema reprodutor feminino, o conjunto de órgãos cuja função são produzir a evolução, né, a ovulação, receber o gameta masculino por meio de um ato sexual, tá? Esses órgãos genitais que a gente diz, eles incluem os ovários, as tubas uterinas, que são chamadas de trompas de Fallope, o útero, a vagina e os órgãos genitais femininos externos. Então, ele tem um conjunto de acessórios, né? Ele tem um conjunto de peças. São chamados coletivamente de pudendo feminino ou vulva. As glândulas mamárias também são consideradas parte do sistema genital feminino. Assim como a bolsa escrotal ela é considerada parte do sistema genital feminino, masculino, desculpa, assim as mamas vão ser consideradas parte do sistema genital feminino, tá? Então, a gente tem no tópico 3.1, que são desses tópicos especiais, a gente tem os órgãos internos. Vamos ver os órgãos internos. Então, a gente tem essas estruturas que elas desenvolveram e atuam de acordo com influências hormonais. Elas são espécies que afetam a fertilidade e a gravidez, tá? Então, nós temos internamente a vagina, ele é um canal, né, distensível, está situado em frente ao reto e por trás da própria bexiga, tá? Nós temos o útero, né, a peça importante internamente aí nas mulheres. O útero ele é um órgão muscular, localizado na parte superior da vagina e encontra-se aí atrás, né, da bexiga e na frente do reto. Então, ele está entre o reto e a bexiga. Ele tem um formato de uma pera invertida e é um local onde ocorre a menstruação, né? O recebimento de ovocito, que a gente fala, ovocito fertilizado. Tá? Então, o desenvolvimento de um feto durante a gestação e a contração para ajudar na expulsão do feto e da placenta. Então, o útero, ele acomoda, né? Ele guarda tudo isso, tá? Então, a parede do útero é espessa e composta por 3 camadas, que a gente pode dizer. Chamamos de endométrio, miométrio e o perimétrio, né? Endométrio, uma camada mais interna, já está dizendo endo de camada mais interna. Miométrio, mio de meio, né? Aquela camada mais muscular. Perimétrio é uma camada mais serosa, que está no exterior e que recobre todo o corpo do útero, tá? Nós temos aí também as tubas uterinas, aí anteriormente chamadas de trompas de Fallope, tá? E também conhecida como ovodutos, são estruturas cilíndricas oca que se estende aí de 5 a 7 centímetros, né? A partir das bordas que a gente pode dizer superior do útero em direção aos ovários, tá bom? Aí nós passamos mais um pouquinho e aí nós temos o nosso sistema que podemos chamar de sistema digestório. E aí a gente foi direto, né? Quem é que compõe esse sistema digestório? Nós temos a boca, a faringe, o esôfago, o estômago, o intestino grosso, o intestino delgado, fazendo todo o conjunto, né, desse sistema que a gente pode dizer que é o sistema digestório. Então, a gente tem aí a faringe, né, que é quando o alimento é inicialmente ingerido e ele passa da boca para a faringe, um tubo que a gente pode dizer afunilado, que se estende até as coanas ou o esôfago posteriormente, tá? Então, a gente tem aí internamente a faringe é composta por músculos esqueléticos e revestido por uma túnica que a gente pode dizer mucosa. E aí nós temos ela dividida em 3 partes, né? A parte oral, que a gente chama de orofaringe, a parte nasal, a parte nasal chamada de nasofaringe, a parte oral chamada de orofaringe e a parte laríngea, né? Que é mais aqui embaixo, tá? Então, a gente tem essa divisão. Aí, a parte nasal da faringe atua apenas na respiração, mas a parte oral e laríngea da faringe tem funções digestória e respiratória. Então, nós temos aí a laringe
fazendo essa região laríngea, que a gente fala laringe, né? Fazendo duas funções, atuando em dois sistemas. Que a gente pode dizer que ela atua no sistema digestório, mas ela também atua no sistema respiratório, tá? A comida, quando é engolida, ela vai passar pela boca, né? Pela parte oral, da laringe e da faringe, tá? O estômago, passando um pouquinho mais, né? Desceu a comida toda pelo esôfago, chegou lá no estômago, né? Ele tem assim, ele é colabável, ele dilata, mas ele tem aproximadamente 25 centímetros e se encontra posteriormente da traqueia, tá? Ele é um alargamento, um canal alimentar, e ele tem formato de J, né, inferior ao diafragma do abdômen, a característica do estômago em si, né? Então, esse estômago, ele vai ligar a parte do esôfago, né, ao duodeno, que é a primeira parte do intestino delgado, tá? O intestino delgado, a gente pode dizer que é o intestino que localiza-se aí logo após, né, o estômago. Então, o delgado, ele vai se dividir em três. Ele vai se dividir em duodeno, jejum e íleo, tá bom? Ele tem mais ou menos 4 centímetros de comprimento. Então, o duodeno é a primeira porção desse intestino, tá? Que ele mede mais ou menos 25 centímetros de comprimento. E lá nesse duodeno é que recebe o suco pancreático para ajudar na degradação desses alimentos, tá? Depois nós temos o jejuno, que é uma porção medial, né? A gente pode dizer, desse intestino. E ele mede 2,5 metros, né? Junto atua com o íleo na absorção dos alimentos. Então, ele tem uma função que é absorver os alimentos. A gente pode dizer que o íleo é a porção final desse intestino, né? Desse intestino delgado. Daí, depois do íleo, aí a gente já tem a região do seco, já vai começar o intestino que a gente fala de intestino grosso, né? Esse seco, ele é a primeira porção do intestino grosso. E logo abaixo dele, né? A ideia vem dessa região de saco. Logo abaixo dele, nessa regiãozinha aqui, nós temos esse apêndice, chamado de apêndice vermiforme, tá? Então, ele recebe esses alimentos, né? E vai encaminhar, porque ele vai ter aí a sua divisão. A gente tem ele dividido em colo ascendente, as flexuras, né? Flexura cólica e hepática, mais o colo transverso e aí o colo descendente, tá? Depois nós vamos ter a região do reto, né? A gente tem a parte do reto, que é a porção final do intestino grosso, continuidade com o sigmoide e finalizando o que nós denominamos de ânus, por onde excreta, que a gente pode dizer das fezes, tá? Eu espero que vocês façam uma boa prova, uma excelente prova e até a próxima aí, se Deus quiser.